Aleluia! Louvado seja Deus! O livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6. Paulo falando com os Gálatas. Cada mensagem que Paulo pregava, ele determinava uma tribo, ou uma religião, ou um povo. É assim que ele trabalhava. Ou uma igreja, assim que ele fazia. As mensagens dele dedicava a cada pessoa, cada lugar. Então ele estava falando com os Gálatas aqui, dizendo assim: maravilho-me que tão depressa passe daquele que vós chamou, a graça de Cristo para o outro evangelho. Aleluia! Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor Deus. Todo com a tua palavra em mão, Pai, com a tua mensagem, permita, Pai, em nome de Jesus, que a tua mensagem esteja no meu coração, na minha vida, Pai. Que eu possa levar a tua palavra, que teu Espírito interceda por mim, com gemido inexprimível, Pai, que eu não sei pregar como convém. Eu preciso do Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, pela coragem, pela vontade que tu me dá de trazer a palavra sem o estudo. Mas eu tenho você, meu Pai, no meu coração. Abençoa esses irmãos que acompanham, que são amigos do Evangelho, são amigos de Deus, são amigos do irmão. Me ama o Senhor, me ama também. Quem ama Deus, me ama. Quem me ama, ama Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã, seja com eles, seja comigo. Amém, diga amém, meus irmãos queridos. Dizendo aqui Paulo, que se maravilhava de ver os Gálatas passar tão depressa do evangelho da graça para o outro evangelho. Olha que coisa triste, né, irmão? Passava do evangelho da graça e ia para o outro evangelho. E qual era o outro evangelho que eles pregavam? Que ele buscava? Que esse povo fazia, falava? Louvado seja Deus. Veja bem, santo é o nome do Senhor. Lá em o mesmo Gálatas, capítulo 5, e o versículo 8 diz assim: esta pressão não vem daquele que vos chamou. Essa pressão em cima da pessoa dos Gálatas, fazer eles voltarem para a lei, era o que acontecia. Tinha alguém no meio deles que atrapalhava, interrompia, metia outra mensagem na cabeça deles, aconselhava de outra maneira, falava de outro jeito, para a pessoa voltar para a lei. É o que o mundo está cheio disso hoje, meu irmão. Pessoas não conseguem ficar na graça. É tudo na lei de Moisés. Você veja que quando chega nessas empresas, nessas indústrias, onde prega o evangelho, só vem pregar Mateus, Lucas, João, Marcos, essas coisas todas, a lei de Moisés. A graça está em Romanos a Hebreus. Hebreus a Romanos, está a graça de Cristo, que foi dado por Paulo. Paulo veio para a graça, veio trazendo a incircuncisão. Os apóstolos de Jesus pregavam a circuncisão. Então, Paulo dizendo aqui pela sua mensagem, que ele admirava de ver os Gálatas passando tão depressa para o outro evangelho. Aleluia, diz aqui o versículo 7, o qual não é outro, mas que alguns que vós perturba querem transformar o evangelho de Cristo. Está vendo? Alguém perturba, alguém não deixa a pessoa ficar na graça. A pessoa aconselha, diz que tem que ir, tem que estar ali. Por quê? Porque a graça está falando, irmão. É graça. Jesus veio acabar com isso, acabar com o sacrifício, veio rasgar o escrito de dívida, tirou tudo isso, a graça não tem nada disso, a graça é de graça mesmo. É isso então que a pessoa se preocupa e não deixa o irmão conhecer a graça. Os irmãos continuam na lei de Moisés. Por quê? Porque vai para um lugar assim, para essas indústrias, e ali o pregador tem muita oportunidade, tem tempo disponível, lugar bonito, lugar agradável, que é bonito mesmo. E ali induz a mente da pessoa a estar na lei pagando o dízimo que não existe na graça. É isso que acontece. Por que volta para a lei? Diz aqui o versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vindo, anuncie outro evangelho que vá além do que temos anunciado, que seja anátema, Paulo falando. Podia vir um anjo do céu, podia ser alguém da terra pregando o outro evangelho, que fosse além do que o Paulo pregou, que seja anátema, que quer dizer amaldiçoado. Palavra pesada, mas está na Bíblia, né, irmão? Gálatas 1:8. Seja amaldiçoado, é triste isso, irmão, mas é o que acontece com o evangelho de Cristo. É por isso que as mensagens, irmão, ela desperta a nossa mente. É importante a gente ouvir uma pequena mensagem, mas que venha do Espírito de Deus,
para abrir nosso entendimento, abrir o nosso conhecimento e saber se nós estamos certos com Deus ou não. Porque se a gente não tem um conhecimento, a gente cai. Porque o homem é sabido, o homem vira, o homem tem capacidade para isso, estudou, fez faculdade para isso, irmão. Eles são teólogos nisso aqui, em virar a mente da pessoa, fazer voltar para a lei por causa do dízimo. É o dízimo que faz isso, irmão. Porque a graça não tem dízimo. A graça é de graça, dei, como Jesus falou. Dei de graça o que de graça recebeste. Isso incomoda o outro evangelho, o evangelho da circuncisão. Incomoda esse evangelho porque, irmão, na graça não tem isso. A graça tem amor, tem salvação, tem bondade, tem fidelidade. Enfim, irmão, a graça é a graça mesmo. Venha para a graça, seja da graça, meu irmão. Não seja enganado pelo evangelho, por outro evangelho. Continue na graça, irmão. Faça a vontade de Deus pela graça. Venha para a graça. Eu lhe peço em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus, medite. Romanos a Hebreus. Continue nessa mensagem. Eu não peço o seu dinheiro, meu querido irmão. Mas se você der o like, compartilhar com a mensagem, se inscrever nesse canal, eu agradeço e Deus te abençoa. Porque você está fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. Deus fica contigo. Deus te abençoe e me abençoe também. Diga todo amém. Aleluia.